Vamos lá que a gente vai falar um pouquinho de redação, que é o que o pessoal gosta, né? Na verdade. Eu coloquei os temas relacionados, mas com relação ao comportamento humano. Porque como já teve... Você tá aqui? Não, como já teve a base histórica, eu vou pegar mais pro lado, tentando fazer uma intertextualidade com a questão que o Bauman, ele começou a escrever em 1925, foi quando ele nasceu, você colocou ali? Não, ele nasceu em 25. Em 25. Então, Não, em 25 ele nasceu. Então, ele até começar a escrever, ele estava vivendo na questão do modernismo, década de 40, década de 40, 50. né, por aí. O que aconteceu, assim, dentro das cidades, nesse contexto? Por que eu estou pegando dentro das cidades? A gente tem que começar a pensar, quando a gente estuda história, sociologia e filosofia, e eu tô falando isso porque eu não sei se alguém vai fazer arquitetura ou design aí vai ver isso na faculdade. A gente estuda muito antropologia, sociologia, comportamento humano e história, porque os designers, eles são obrigados a entender o comportamento humano, os rumos que a sociedade está tomando, para que se crie coisas, né? A gente vive num mundo capitalista, um mundo que é regido pelas leis da economia, da produção industrial, e, sendo assim, o que acontece com o comportamento humano, já dizia até Marx, é uma consequência desses modos de produção, como isso se ajeita. Então, como que o Bauman entra nisso? Sociedade narcisista, globalização, impactos da tecnologia, desafios do trabalho remoto, consequência da pressão exercida sobre os jovens. Por que isso tudo? Porque a partir do momento em que você tem uma gama de tecnologia crescente, cidades crescentes em que as pessoas ficam cada vez mais presas dentro de suas próprias casas e residências, e essas relações vão se dando cada vez mais virtualmente, isso faz com que as relações elas se liquefazem. No modernismo, a gente tem o início do desenvolvimento da cidade modernista, principalmente na Alemanha e na França, pela escola que se chama Bauhaus. Essa escola, quando os arquitetos, né, os estudantes de arquitetura começavam a estudar lá, eles não estudavam história. Eles começavam a estudar história depois de um certo tempo de estudo, para que eles não tivessem influência do passado. E aí, como já tinha muita influência desse mundo de produção industrial, as casas começaram a ser vistas como máquinas de morar. Por que você está falando isso? Porque até hoje é um certo modo que a gente tem dentro das nossas cidades, né? Esses condomínios onde você tem várias pessoas vivendo vários mundinhos dentro de si, isso já reflete. Já tem 6 meses já que eu tô aqui em São Paulo, até hoje eu nunca vi a cara do meu vizinho. Eu nem sei quem que mora ali. Então, assim, isso já é um modelo de relação liquefeita, sabe? Não é a mesma relação que eu tenho numa cidade interior, na década de 90, que eu sabia todo mundo que morava no meu bairro, que passava ali, que eu fazia uma bagunça, a vizinha lá contava com a minha mãe. Quando tudo era mato? Quando tudo era mato, entendeu? Então, assim, isso começou lá atrás, com essa produção industrial. Então, para vocês enxergarem que lá atrás, quando o Bauman fala que a modernidade começa com a formação dos Estados Nacionais, ele quer dizer isso. Olha, virou a página da humanidade, agora tudo é rápido, né? Tudo é muito produtivo, e até mesmo a casa, a cidade, o modo como se vive, tudo isso, entendeu? Até o fast food, o próprio nome já diz, como se come, como se dorme. Hoje a gente dormir 8 horas é quase impossível no mundo contemporâneo, sabe? Então, é legal vocês começarem a pensar em tudo linkado, sabe? Quando cai um tema desse na redação, entender a história, entender o mundo que você tá, é importante para que se crie uma opinião, principalmente lá na proposta de intervenção. Como que eu posso mudar isso?
Porque nem tudo que está acontecendo é ruim, sabe? Tudo tem dois lados. Então, realmente, Bruno, dá para ligar com um monte de coisa. Então, sociedade narcisista. As pessoas, elas estão acostumadas a querer aprovação o tempo inteiro. Então, onde que Bauman entra? Os relacionamentos líquidos. Eu preciso ser aprovado por outro, sabe? Onde que isso começa? Isso começa, pra gente, quer dizer, a gente estuda com o surgimento do mercado de luxo logo depois da Revolução Francesa, sabe? Porque quando você tem o tempo inteiro pessoas querendo poder, e poder significar ter coisas, e poder significar ter dinheiro, e eu querer imitar um grupo que é dominante dentro de aquisição de objetos, esses objetos também se tornam questão de aprovação. Então, o like, hoje, ele é um produto. O view, hoje, ele é um produto, sabe? É uma moeda de troca. E por que as relações ficam superficiais com isso? Porque muitas vezes eu quero ter como amigo numa rede digital alguém que tenha muitos seguidores, para que eu possa ter muitos seguidores, para que eu possa ter muita visibilidade, sabe? A internet, vocês podem casar com isso, que ela trouxe isso. Porque antigamente, quando a mídia era só a mídia impressa também, você tinha que se tornar famoso para que você aparecesse na televisão ou na revista. Hoje basta você ter uma câmera, internet e colocar sua cara na rede. Então, assim, isso também tá ligado. Essa necessidade de viralizar. De viralizar, de aparecer. Isso também já linka com a globalização, que no caso é a rede de computador, que veio também nessa... Não só, né? Globalização, em tudo, falando né? de Na globalizar produção, a economia, na tudo, cultura, ou inclusive tudo. vai ter, posso te interromper rapidinho? Vai ter até um exercício aqui que a gente vai fazer, se eu não me engano, é a questão do ano passado do Bauman, que ele fala sobre a questão de não ter fronteira, de reduzir fronteiras. A gente não consegue mais não consegue entender quais são o limite. Quais são as fronteiras entre os próprios, quando a gente fala em países, né? Para a questão da cultura. O que é o quê? Quando, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, eu lembro que nas aulas de sociologia na graduação, o professor falava isso muito nitidamente para a gente. Que nunca confundir, por exemplo, uma imposição cultural com uma influência cultural. E a gente às vezes vê muito dos dois, sabe? A gente não consegue ver o limite. Isso aqui pertence a quem, sabe? Você tem sociedades, você tem países, cidades, onde você tem letreiros de tudo quanto é eu não estou falando mal, tá? Falando que é ruim isso, sabe? As cidades são cada vez mais, as cidades grandes são cada vez mais cosmopolitas, né? O conceito de cosmopolita é um conceito que não é de hoje também, mas a gente não vê muitas fronteiras, a gente não consegue demilitar muito a cultura até onde que ela vai. Ela vai. A influência cultural, a imposição cultural muitas vezes vai, a questão econômica, ela vai, sabe? Ela vai. Ela não tem um limite necessariamente tão mais bem definido. Tem uma arquiteta, uma urbanista, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala justamente isso. O mundo deixou de ter fronteira faz tempo, né? E hoje a gente é um conglomerado só de informação, de veículo, de tudo. Justamente por causa disso. O Levi falou, sou formado em arquitetura e ainda fico abismado enquanto estagiava via casas com elevador e várias futilidades. Até L. condomínios com até mercadinhos e serviços próprios. Exatamente. Pode deixar. O livro Pegaram caiu. meu Pode continuar aí, livro ali. Luzão, eu tô te atrapalhando. Vai lá. Deixa eu ver, teria a ver com gentrificação da cidade? Sim, Ana, tem também. Essas relações de gentrificação, de você valorizar uma área que antes era periférica e depois você dá um valor a ela e aí você deixa ela cair na especulação imobiliária. Sim, tem a ver, sim. Justamente por causa disso. Tem essa mesma urbanista, ela fala da questão imobiliária e ela justamente traz a importância dos movimentos sociais dentro das cidades. É aquela urbanista que eu te mostrei o livro outro dia, que eu esqueci o nome dela. É a que discutia com outro urbanista?
Não. Essa é a Jane Jacobs. Mas depois eu lembro e aí eu passo na próxima live. Se você quiser fazer um shorts aqui pra gente, é bem bacana. Ela fala da importância dos movimentos sociais dentro das cidades hoje, porque assim, quanto mais especulação imobiliária você tem dentro de uma cidade, mais difícil fica as políticas urbanas atenderem aqueles que são necessitados, e a gentrificação ela faz justamente esse movimento. Ela pega uma área, modela ali, vira uma modinha e aí fica caro. E aí quem morava ali tem que ir para uma área mais difícil ainda de acesso. Então, assim, ela coloca que os movimentos sociais não podem morrer justamente para que essas pessoas tenham alguém por elas, né? Que elas sejam ouvidas. A gamificação da educação e seus impactos, os jovens com relação ao plano de carreira. Eu coloquei esse tema porque, assim, como as relações, elas ficam cada vez mais, digamos que no virtual... Hermínia Maricato? Ok, isso. A arquiteta? Hermínia Maricato, essa mesmo, Levi. Eu adoro os livros dela. Porque, quando tá falando, a gamificação, como as relações, elas ficam cada vez mais me fugiu a palavra. Líquidas. Superficiais. Isso. Voláteis. Mas eu tinha usado no virtual. Isso. A gamificação da educação, ela tira esse contato, né? E por que você entende disso? Porque eu já quis trabalhar com games. E aí uma das áreas era a questão de fazer esses games educativos, né? E aí, assim, não é que você quer tirar o professor, né? Mas, assim, tem muita gente que ainda fica pensando se isso resolveria. Por que não a família ter mais contato com o estudante em casa? Sabe? Em vez de você dar um game para criança. Então, assim, tem várias questões a se colocar a respeito de gamificação da educação, porque, assim, é um campo que tem muito para se construir, principalmente, assim, eu tenho estudado game e tal, mas, assim, tem que se tomar cuidado com isso. Ciro Pirondi. Eu conheço o Ciro também, ele é muito bom, Ciro Pirondi. E para não substituir a questão da humanização da educação, sabe? Eu acho muito importante que se tenha esse contato humano com relação a isso. E os jovens em relação aos planos de carreira no Brasil. A gente tem vivido isso dentro das empresas pelo seguinte, existe hoje uma área que se chama design de serviço, até onde eu trabalhava, e a gente pega... Design de serviço. A gente pega uma empresa e recoloca ela no mercado, faz todo um projeto, não sei o que e tal. Dentro das empresas hoje, você não tem tanto mais planos de carreira como se tinha antigamente. E até isso pelos próprios jovens que entram, sabe? Você entra, mas com data marcada para sair. Quantas vezes a gente já não entrou numa empresa para trabalhar e falou assim, eu acho que eu vou ficar uns 2 anos aqui, depois eu vou fazer uma pós, uma especialização, isso e aquilo, e as relações de trabalho, elas também ficam fluídas, e aí a gente tem que pensar nos termos econômicos que, às vezes, o país está passando, porque a questão trabalhista, ela também dificulta essa criação. Posso dar uma contribuição? Uhum. Essas relações de trabalho, inclusive, eu acho bem interessante o plano de carreira. Eu não sei se vocês percebem, eu falo isso já há um bom tempo. Na verdade, eu não sou o cara que inventou a roda, tá? Só faz uma análise aqui. Que vocês já perceberam que aqui no Brasil a gente valoriza demais, mas assim, muito, passar em um concurso público, tem aquela chamada estabilidade. Uhum. É justamente por conta da fragilidade do setor, de vários outros setores do setor privado do Brasil ou também fora. Então, assim, quando você se torna um funcionário público, aí você consegue aqueles 3 meses de estabilidade, te dá aquela sensação de vitória. Tem muita gente que busca isso. Você sabe que o setor aí do pessoal que faz concurso, né? O seu irmão recentemente, inclusive, é um negócio assim, é um mercado. Inclusive, você acaba se transformando no mercado de cursos e tal, né? Mas é justamente porque
você tem relações muito no trabalho, especificamente no Brasil, sempre levem com a questão da sociedade, tá? Não vai achar que é uma relação por si só e isola. Há uma relação dentro da situação social e econômica do país já de muito tempo. Que aqui a gente valoriza muito essa questão de passar num concurso. A gente não está falando de questão de ser trabalhador ocioso depois, nada disso. Mas é para você garantir uma estabilidade que o próprio mercado não te dá. Exatamente. Aí aqui é uma característica muito específica do Brasil. E assim, e dentro, vamos supor, posso falar pela minha área de arquiteto e designer, a galera vai muito para fora trabalhar. Porque até mesmo a questão de contrato trabalhista, ele não segue o que o conselho coloca lá. Então, assim, às vezes você fica 12 horas, eu já cheguei num limite que eu trabalhava 12 horas seguidas dentro do escritório e, assim, não tinha a mínima vontade de construir uma carreira naquele escritório, porque era inviável. E isso entra também nessa questão que o Balmo fala das relações, da crítica, né? Eu tô segurando A sociedade consumista, enfim. Isso também entra o tabu em relação à educação sexual de jovens no Brasil, uma vez que a gente tem essa questão dos cachorros, dos relacionamentos serem mais superficiais, então a gente entra naquela questão, é necessário que se eduque para que... Conseguiu. Segurar para não te atrapalhar. Para que se eduque, para que as pessoas saibam, digamos assim, o que elas estão fazendo. Né? Embora muitos ainda vejam, né, que vai ensinar as crianças a fazer sexo. Não é, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma questão de proteção. Não tem nada a ver. Efeito bolha das redes sociais, sociedade de consumo, etc. Então, assim, tudo relacionado ao comportamento humano. Meu Deus, como o Pedro é alto. Eu tenho 1,86 m. Eu tenho 1,60 m, fica lindo. Vocês podem usar o Bauman, lembrando sempre de relacionar isso à evolução do consumismo, dos produtos, de como as cidades foram formadas, porque tudo isso interfere no comportamento humano. Eu escrevi consumo ali, tô faltando um N. Entendeu? E fazer o link certinho, sabe? Sempre quando eu fazia a redação do Enem, eu fazia um roteiro, sabe? E aí, eu não vou ensinar vocês a fazer redação aqui, porque falta um mês para Enem e eu sei que vocês já devem estar cansados de fazer redação. Mas, assim, principalmente quando usarem história, tenta colocar, assim, numa frase só, início, meio e fim, e expliquem por que vocês estão fazendo isso, sabe, gente? A redação, ela é comunicação. Então, assim, quando o redator pega, lê, sabe que vocês estão no controle do assunto que vocês estão falando e aquilo tá bem embasado, cara, tipo assim, já é meia nota na competência a competência 1, 2, 3, assim, garantida, sabe? A 1, se não me engano, é gramática. Eu já não lembro mais direito as competências, tá, gente? Porque eu fiz Enem até ano passado. Esse ano, graças a Deus, não me pertence mais. Quis apagar da memória. Mas vai dar certo, sorte, e é isso aí. Qualquer dúvida... Fala pra câmera lá, pessoal. porque eu fico lendo pra ver se eles estão mandando alguma pergunta, entendeu? Mas é isso aí, qualquer coisa, tamo junto. Obrigado pela contribuição. De nada. Cuida do teu filho aí, ó. É o Lulu, ele acha que ele é um poodle pequeno.